Tá começando mais um de Trás à Frente. E hoje nós vamos discutir um pouquinho mais sobre Fire Punch. Fala moçada, beleza? Aqui é o Gabriel Saúl e hoje com Capitão Nigiri de novo. Meu celular tremeu e provavelmente isso vai sair no áudio, mas... Bom, hoje vai ser meio freestyle, a gente vai simplesmente falar, porque é isso que a gente quer fazer hoje. Ótimo. Então não deixe de dar aquele seu like na sua curtida, o de sempre, se inscrever no canal e blá blá blá. Mas o que nós viemos fazer hoje aqui foi conversar, porque na verdade pra eles foi, porque agora está acontecendo para nós, sobre Fire Punch. A gente já leu 3 volumes, eu li os 4, o Capitão leu 3,5. E a gente vai discutir sobre a obra, sobre nossas impressões. Tem muitos comentários na internet por aí falando que ela é ruim, que ela é boa e varia tanto. E a gente queria... É uma obra divisora de águas. Sim. Né? É uma obra muito delicada, vamos assim dizer, porque traz assuntos bem pesados, né? Bastante. Canibalismo, incesto e por aí vai, né? A violência é muito extrema nesse mangá. Mas eu acho que é um mangá que o autor sabe usar a violência dele com um propósito. Assim. Sim. Choca, mas você vê que não é ali gratuito. Sim. Uma coisa que eu queria falar antes de começar a aprofundar é que a gente vai, eu acho que eventualmente soltar algum spoiler. Sim, teremos spoilers, porque a gente vai comentar cenas específicas, né, Sim. que a gente considera importante na narrativa aqui da obra que a gente já leu até então. Lembrando que a obra tem 8 volumes, estamos na metade. Já estamos na metade, já aconteceu muita coisa. Muita coisa. Não são coisas leves. A gente pode começar pelo volume 1, que a gente tem a apresentação, então, do Fire Punch. Quem é o Fire Punch, né? Esse rapazote aqui. Exatamente. Já vem com uma cena chocante de incesto, né? Já tem aquela questão de incesto. Eu acho, assim, que o autor, ele quer transmitir um estado de calamidade na humanidade. Sim. E ele faz isso muito bem através de alguns elementos bem pesados. Bem, né? Peculiares, eu dizia. Como o próprio incesto, aqui no caso, né? Dos irmãos. A irmã quer ter um filho com o irmão dela. E é muito curioso porque eles não fizeram parte de uma geração que conseguiu povoar o planeta Terra de maneira natural, vamos assim dizer, né? Então eles veem o incesto como uma única saída de sobrevivência para a raça deles, porque as pessoas não conseguem mais ter filhos. E essa foi a discussão que a gente teve no começo. Quando a gente começou a ler, eu falei pra você que fazia sentido pra esse universo, porque eles não sabem como foi a vida antes. É a maneira que eles têm de se reproduzir, porque claramente não tem pessoas dessa idade, nessa faixa etária. Então é uma maneira de perpetuar eles falam, né, que raça. Não tem mais jovens, né? Que é difícil ver jovens. Então faz sentido, por mais que seja errado. Dentro da obra, eu acho que é cabível e o autor trabalha bem de uma maneira que você aceite. E antes mesmo do incesto, tem uma cena de canibalismo. Exatamente. Né? A primeira cena, eles decepando o braço do protagonista pra distribuir pras pessoas, porque o braço dele meio que se regenera. Então eles cortam várias vezes o braço pra distribuir carne pra vila deles que tá morrendo de fome. E só tem idoso. Só tem idoso gente velha. Só tem idoso. Então você vê, o autor ele cria uma situação que logo você percebe, putz, tá todo mundo lascado de fome, porque tá todo mundo comendo braço, assim, de ser humano. Então é bem sensível. E aí ele vê uma parada que muda, tipo, o tom da série, que é a tal dos abençoados. Sim. Inicialmente você pensa que, o cara se regenera. Já é estranho o suficiente, mas beleza. E aí começa a ser introduzido essa parada dos abençoados, que são vários dons, cada um da sua maneira. Alguns controlam fogo, os outros controlam metal, outros eletricidade. É muito louco. Tem depois um que aparece mais pra frente, que eu acho que você viu, que ele consegue ver o coração das pessoas. Sim. Então, tipo, dá pra ver que o autor ele consegue fazer o que ele quiser. E é muito peculiar o fato de eles serem chamados de abençoados, né? Sim, eu acho que esse é um ponto principal. Mais pra frente... Ô, Zé. Mais pra frente, o autor, ele traz alguns personagens... filho da puta... E é muito interessante que o autor ele traz mais pra frente, né, alguns personagens com o nome abençoados e não são personagens que mereciam esse título, né? Nem um pouco. São pessoas muito ruins, pessoas assim egoístas, maldosas mesmo. E a obra trata como se elas fossem realmente ruins, ele não apazigua nada. Exato, porém outros personagens que rodeiam esses caras, eles chamam eles de abençoados porque eles têm o poder deles, eles são considerados heróis.
Ô, Zé! Só agora, Zé, depois a gente promete. Para de ficar olhando com essa cara triste, por favor. Eu não quero me sentir culpado. E, inclusive, um desses abençoados, que na verdade é um baita de um filho da puta, O Doma. é o Doma, ele é responsável pelo Fire Punch, né? Ele faz o cara pegar fogo vivo, meu. A cena do personagem pegando fogo é muito pesada, é muito gore. E aí isso dá início, né, ao Fire Punch. O fogo dele não apaga. Não apaga enquanto não for extinguir. queimado até... E a parada é que o personagem se regenera, taca fogo nele. E ele fica queimando, se regenerando, queimando, se regenerando. Você lembra de quanto tempo ele fica queimando? Ele fala que fica 8 anos. 8 anos. Mas meu amigo levantou um ponto importante. Meu amigo manda. falou, como é que ele sabe que foi 8 anos? Então, Como é que ele sabe que ele ficou 3 anos gritando de dor lá? é uma boa pergunta. Não é. um furo. Eu acho muito difícil ele ter ficado contando, tipo, 1 segundo. Não tem como ele saber. Ah, Que ele fala, eu fiquei 3 anos só gritando de dor. Aí depois eu comecei a me acostumar, que não sei o que. Aí no total foi 8 anos. Mas talvez a parada seja que os pensamentos dele sejam futuro. Ele já tenha calculado o tempo. Mas foi com interessante base. o autor ter colocado isso, porque deixa a coisa um pouco mais... Deixou a coisa mais Tenso, pesada. assim. Eu lembro disso, você falou disso de tempo, eu lembro de Dr. Stone, que Dr. Stone o cara fica contando então. segundos dentro da cabeça dele. E tipo, o Senko dentro do Dr. Stone é uma pessoa inteligente, ele até faz. É cabível, mas não é cabível, porque tem muita gente que não desce. Pra mim, eu até aceito, mas não desce. Nesse caso, eu também acho que é a mesma ideia. A gente aceitou, mas também. Mas não fez sentido. Não faz lá aquele sentido. E aí né? eu acho que o primeiro volume de Fire Punch introduz muito bem esse sentimento de vingança que o personagem tem, né? Porque o cara vai lá, taca fogo na vida inteira. Mata a irmã, essa é a parada, mata a irmã dele. E aí o sentido de vingança dele é muito bem expressado, eu acho. Basta, eu também acho, eu O gosto. espírito de vingança Eu gosto da dele é ideia do muito forte. o fogo condiz muito com a vingança, Sim, sabe? sim. E toda a dor do personagem de que ele não consegue pensar porque ele tá sentindo dor sem parar. Sim. Então ele não consegue raciocinar. E é muito interessante que em algumas partes do mangá mais pra frente, ainda assim, por exemplo, quando os personagens estão dormindo, ele não consegue dormir porque ele tá sentindo dor. Sim. Né? E aí tem uma cena que eu achei, assim, maravilhosa, por mais que... É simples, mas dentro do contexto faz mais sentido, que é ele pedindo pra menina, tem como você me ensinar inglês? Por quê? Inglês, né? Porque eu não consigo ficar parado. Se eu ficar parado sem pensar, sem fazer nada, dor. eu sinto dor. Então, sei lá, Ele me dá ensina aula de inglês. inglês, né? E aí a menina fica falando palavras aleatórias pra ele, tipo... Então, o personagem, ele precisa fazer coisas Pra não sentir a pra dor. não sentir a dor. É muito bom. Eu acho isso muito legal. Muito bom. E aí, eu acho que o primeiro volume dá pra gente falar praticamente isso. Tem ali o Sam, né? Eu não lembro se é homem ou se é mulher. Que é um menininho. Eu acho que é um ele menininho, né? Eu acho que é andrógeno. Eu acho que é um menininho. É um menininho, depois aparece. E aí ele resgata esse menino e ele é praticamente o primeiro seguidor do Agni, né? Sim. Que o Agni é o nosso Primeiro protagonista. fiel. O primeiro fiel. E aí a ideia é que o menino anda junto com ele até ele chegar à cidade de Berndog. E ele chega a essa cidade, que é onde o Doma vive. E aí ele fica sabendo que o cara simplesmente enlouqueceu. Eu acho muito interessante que o autor ele coloca que alguns personagens piram. Os personagens eles falam que o ser humano tem perdido a sua humanidade, realmente tá todo mundo se comportando que nem uns malucos. Mas as pessoas elas vão pirando mesmo. Sim, elas vão pirando. E esse Doma que causou todo esse sofrimento no protagonista, lá na frente, Sim. ele tá totalmente arrependido. Ele sente uma culpa. Ele sente uma culpa muito ferrada. Foda e acho isso muito legal. Eu também acho. E aí passamos para o segundo volume. Que aí tem a personagem que... Aqui, minha que gente. essa personagem é a personagem mais louca da série fácil. Pra mim foi o melhor plot twist, assim, que eu já vi um dos melhores, porque... Qual deles? São tantos. Então, o mangá ele se transforma totalmente. Demais, né? ele muda totalmente de rumo. Porque essa mina aqui, ela é viciada em filmes e ela quer criar o filme dela. E ela meio que usa a história de vingança aqui do Agni pra filmar a história dela, então ela segue o cara com uma câmera. Sim, e é importante falar que ela diz que ela tem mais de 1000 anos. Ela já viveu, aí ela fica falando que ela gosta muito de Toy Story, tipo uns filmes assim. Eu acho que o segundo volume de Fire Punch, por enquanto, pra mim foi o melhor. Porque a história dá uma virada muito interessante, os elementos narrativos ficam muito bons, o autor ele manda muito bem na narrativa, então tem uma cena aqui, a cena do trem. A cena do trem é bom, hein? A cena do trem é logo no começo, em que tá todo mundo sentadinho, o quadro mostra que o trem tá realmente andando, que é bem no começo aqui. Sei. E ele vai mostrando isso pra gente nesse volume, e depois, pra aqui pra frente, ele faz isso mais vezes, esse tipo de cena.
E é bem Eu achei legal. muito legal. Dá, Porque ele dá vai uma mostrando, dinâmica bem boa. Ele mostra o que tá acontecendo em cada vagão e o nessa vagão cena, vai andando no quadro. Eu achei muito interessante. E essa parte inteira do vagão é bem interessante, É bem tem umas coisas legais. interessante. O mangá é muito cinematográfico. Essa luta muito. aqui é absurda, né? E o problema é que não tem luta, né, velho? É tipo um corte. Essa luta que não foi luta, né? Porque ela pediu pra desligar a câmera. É. Muito legal que ela fala, desliga a câmera que agora não vai ser interessante. Aí vai lá e quando volta a câmera, tipo, tem um cara sem cabeça. Mano, essa cena é muito louca, velho. É muito doido, gente. A gente falando aqui que a menina tá filmando um filme, vocês não vão entender. Mano, e a parada é que esse mangá é pós-apocalíptico. E ela tá Total. filmando. E ela tá filmando, se divertindo com a coisa. Cara, é muito... Ela tem muito sangue frio. muito louco. Ela tem muito sangue frio. E a parada que eu sinto é que o autor, ele mistura o que ele quer. Uhum. Ele simplesmente bota o que ele quer. Ele quer botar essa coisa, ele faz um jeito do roteiro pra ele colocar. Eu acho que é uma analogia Fica bem legal. interessante, assim, do quanto a gente tá banalizado com a violência. Isso, eu acho que isso é uma das Eu paradas acho que essa principais. personagem, ela representa muito bem a banalização da violência, porque ela quer pegar cenas diferentes. Então, por exemplo, ela queria uma cena de estupro no filme dela, e aí ela chega numa situação em que tem uns caras tentando estuprar uma mulher, e ela fica filmando, e os caras param pra ver, tipo, o que você tá filmando aí? Ela, não, continua aí, pode estuprar, continua aí que eu quero filmar. Então, eu acho que o autor, ele consegue fazer uma analogia muito boa sobre a banalização das pessoas com a Eu violência. acho que isso também é bastante importante. Né? Que é como a gente consegue pegar um celular e ficar filmando uma briga, a gente consegue pegar o celular e consegue filmar barraco, briga, qualquer o famoso, coisa. eu não me posiciono, então eu não fiz nada. Mas tô aqui, Você está ajudando. me posiciono atrás da minha câmera pra postar isso aqui na Achei bem internet, né? Então acho que é um ponto muito A interessante, personagem é interessante. porque esse mangá ele recebeu muitas críticas por conta da violência A dele. banalização né? da violência. Ah, não sei o que isso é um absurdo, fica colocando esse negócio só pra impressionar, só pra vender, que não sei o que. Talvez não, talvez o autor esteja querendo esfregar na cara mesmo das pessoas. Tipo, vocês eu estão sinto reclamando da violência aqui no meu mangá, mas o que é feito, o que é falado a respeito da violência que a gente vê diariamente, né? Então a gente tá meio que anestesiado, né? Então, eu acho que o áudio ficou tudo ruim. porque o áudio ficou todo ruim. Tá gravando ainda? Tá. Então tudo bem, gente. O áudio vai bugar porque eu peguei. Tudo bem, tudo bem. O que eu queria falar agora é outra coisa importante. É que enquanto tem essa parte da Togata falando do filme dela, tem a parte do Sam, que ele é raptado. E aí ele conhece a outra personagem lá, que é Nagata, alguma coisa assim, Neneto. E aí você fica sabendo que essa cidade de Beherdog, ela é dividida entre escravos e pessoas. Sim. E entre os escravos tem aqueles que têm dons, são abençoados com eletricidade, e aí eles nutrem a eletricidade da cidade. Sim, o e próprio tem fogo, né? a galera que é tratada como madeira, como... Eles chamam de lenha, Lenha. é verdade. Eles chamam os escravos de lenha. Eu fiquei tipo, caralho, que pesado. E aí... E eles usam os poderes desses abençoados para benefício próprio, né? Sim, também é uma pra analogia. sociedade. Também é uma analogia muito interessante, né? Tipo, a exploração de outros seres, sejam eles humanos ou não, pra nutrir, pra produção de coisas na sociedade. E a parada é que tudo isso se move com a parada de que Deus existe. Sim. E aí eles também são muito religiosos. Pra né? caramba. E eu acho que essa é uma das críticas principais do mangá, é crítica ao fanatismo religioso. Sim, total. Em- Total. Porque isso- é muito interessante que os próprios personagens que sustentam essa religião, que sustentam essa crença, eles mesmos não acreditam. Ele fala, tipo, eu falo isso porque as pessoas me ficam ensinaram. melhor, me ensinaram, e as pessoas se sentem melhor quando eu falo isso pra elas. Então ela finge que ela conversa com Deus e passa uma mensagem pra galera, assim. E tem uma certa cena que o cara, ele pergunta assim pra pessoa, então você tava mentindo, você não ouviu a voz de Deus. Depois de 2, 3 capítulos, ele tá falando que ele ouviu a voz de Deus. Muito doido, né? Porque ele precisa continuar controlando o povo. Sim. Cara, é muito fanatismo muito religioso, maluco, é muito isso. maluco. O Fire Punch, ele mostra cenários que são bem possíveis, viu? Bem possíveis mesmo. Se o ser humano estivesse no estado de fome que a gente vê nesse mangá, ele se comportaria da forma que ele se comporta aqui, cara. E tem a parada que eu quase que eu esqueci, tem a parada da bruxa de gelo. A bruxa de gelo, a lenda da bruxa de gelo que eles espalham pra convencer as pessoas, pra explicar por que o mundo tá todo congelado. Na verdade é uma porra do aquecimento global. É a porra do né? aquecimento global, fica muito na raio do cara. aquecimento global, super na cara que aquilo ali é um baita crítica. E aí, durante o volume, eles vão dando nesse aqui, eu não sei se você viu, talvez seja spoiler pra você, eles falam que a parada é que as pessoas já saíram da Terra. Sério? As pessoas foram pra outros lugares. Então a parada é que
parece ser futurista. A gente tem uma personagem que fala isso, mas não dá pra ter certeza. Eles estão além da era da Terra Quente, eles falam da era em que a Terra era quente e tudo mais. Então aparece que as pessoas ficaram na Terra, enquanto outras foram pro universo. É um mundo muito à frente. É bem amplo, né? E aí você fica... Faz sentido pra esse universo, porque a Bruxa de Gelo, desde o começo a gente já, tipo... Não deve ser isso, velho. No terceiro volume eles começam a abrir o jogo desse fanatismo religioso, Sim. eles começam a mostrar que, na verdade, os líderes já não acreditam tanto nessa religião toda. Eles precisam de alguma coisa pra ser ocupado, né? Essa cidade de Benredog, ela começa a se mostrar muito frágil, assim, né? Porque as pessoas Tanto que ela se fode toda, né? Ela queima todinha. Nesse terceiro volume, eu vou falar que eu já não... que a obra, pra mim, não subiu, sabe? Não foi eu acho que ela só estabilizou. Ela estabilizou, né? É uma ação muito doida, aparecem uns personagens de forma totalmente caída. Aleatórias também, né? Os caras aparecem, eles estão junto do Agni, entram pro bando do Agni e falam, tá, mas quando que esses caras apareceram? E tem um fanservice total, né? Da mina que ela usa um biquíni. Cara. E tipo, o que precisava. Era o que precisava. Fire Punch já zoa tudo. Precisava de eti, velho. Precisava pra falar, isso aqui é estúpido. E ele mostra, e você olha e você fala... Uma mina de biquíni no gelo. É estúpido. É exatamente o que... Ela não chega a reclamar de frio? Não, ela fala que onde ela vivia tava frio. E aí ela veio pra cá. E aí é engraçado que a personagem só fala inglês. É verdade. Ela traz um grupo e ela só fala inglês. E cara, eu achei muito uma chave, tipo... boa ideia. E aí nesse terceiro volume aqui é uma luta muito maluca, os personagens aparecendo de forma aleatória. Completamente cinematográfico. Sim, bem cinematográfico, mas o que mais ficou interessante pra mim foi a cidade ruindo dos seus ideais, os ideais dos personagens, assim... Na verdade, ninguém sabe o que vai fazer da vida. Ninguém sabe, tá todo mundo perdido, A gente não sabe como a gente vai sobreviver, como a gente vai comer, pra onde a gente vai, que não sei o que. A gente parece uma cidade organizada, mas na verdade a gente não é. A gente tá tudo ferrado, cara. E aí tem a parada do Agni, que ele simplesmente caiu a ficha. Eu não tô aqui por causa da minha vingança. Eu não tô nem aí pra vingança, só preciso de um motivo pra continuar vivendo. Porque ela falou, viva. Porque quando a irmã dele morreu, ela falou, viva. E ele não consegue carregar isso. Ele simplesmente fala... Por que ela falou isso? Porque era mais fácil eu simplesmente morrer. Sim. Você começa a entender que o Agni, ele não tá lá por vingança meramente, sabe? É vingança. Ele não se entrega pra morte. Porque ele meio que sente necessidade por causa da irmã. É meio tipo... É óbvio, é uma sacada óbvia, mas é muito melhor do que vingança por plena vingança. Então o personagem pra mim ficou um pouco mais interessante. E aí tem a parada que ele consegue mentir. Você lembra disso? Como? Que ele sempre foi um excelente mentiroso. Ah, verdade. Porque ele mentia pra irmã. E aí, então, a parada é que ele tá atuando de novo, mentindo. Atuando no filme. E ao mesmo tempo, ele tá atuando pra ele mesmo. Pra ele mesmo. Então, tipo, o personagem ganhou umas 2 camadas extras que deixou ele muito mais interessante do que vingança. E o autor faz essas cruzadas, tipo, o cara se comportando como um ator, uma personagem que tá filmando, na verdade, a vida real. É muito louco, cara. Aqui, ele simplesmente, no volume 3, ele se destaca como um deus pra muitas pessoas. Aparecem lá as pessoas que eles estavam salvando, né, que são os escravos. E aí tem uma cena que ele vai pro céu. Essa cena eu achei bem legal, que ele tem um cara que ele controla metal, joga essa estaca nele, joga ele pro céu, ele vai subindo pro céu, e aí ele tá pegando fogo indo pro céu, aí depois ele decapita a própria cabeça pra ele cair e regenerar enquanto desce. E aí as pessoas, tipo... muito absurdo, é muito absurdo. Aí as pessoas... É Deus. É verdade. Então, tem a parada de tipo, as pessoas precisam de alguma coisa pra se apoiar. Sim. E aí está lá, Deus. Eles veem alguma coisa que é um pouco diferente do normal... Deus, vou me apoiar. E eles se apoiam, no quarto volume eles continuam, eles começam a se juntar em torno do Agni, né? Só não chega muito perto senão pega fogo. Mas eles começam a se juntar em torno do Agni, mas eu acho muito interessante que eles se juntam em torno do ponto de calor. Pô, eu não tinha pensado nisso. É muito interessante que a vida, ela surge através do calor, da coisa e tudo mais. Então o único ponto de calor entre eles se juntam em torno e chamam esse cara de Deus. E, mano, é muito fanatismo. De novo, é fanatismo religioso. Seria religioso. Deus o Sol? Mas tem muita cultura que tem, né? Seria essa parada, Deus o Sol, porque... tipo egípcio. Exato. E é muito interessante porque ele trabalha isso de uma maneira que eu achei simples e eficiente. Não é exagerado. É um autor muito bom em analogias. Eu também gostei muito. É claro que ele usa elementos exagerados. Você tá Caramba. sumindo do quadro, ó. Opa, sumindo do quadro, desculpa. Bastante, inclusive.
Ele... É claro que ele usa elementos exagerados, ele usa algumas coisas assim nada a ver, joga uns personagens nada a ver. Ele tem uns momentos assim que você fica... Tipo, cara, o que você tá escrevendo aqui? Cuidado. Sim. Mas ele é muito bom pra analogias. Eu gosto muito desse trabalho de analogia dele. E isso se mostra, tipo, a cada vez que o volume avança mais, os mangá avançam mais, ele vai trazendo mais analogias e tudo mais. Então, assim, não espere muito sentido, mas espere boas analogias, observe bem alguns detalhes, assim, na obra, que pode botar você pra pensar em algumas coisas. É bom lembrar que são exagerados assim, em alguns momentos você vai se perguntar se realmente vale a pena, se aquilo faz sentido. Se faz sentido. Com certeza vai ter momentos que você vai falar, não, isso aqui não deveria estar aqui. Normal. Eu até cheguei a reler a parte em que aparece a menina de biquíni e um cara com uma máscara de ferro. Sim, é a máscara de ferro. Que o cara de máscara de ferro de cueca é tipo... what the fuck, O que tá acontecendo? E ele usa o dedo do meio pra usar uns... eles aparecem, eu olhei assim, eu falei, cara, será que eu pulei alguma coisa? Não sei o que. Aí eu voltei, não, eles aparecem do nada mesmo e se juntam e começam a ajudar. Mas faz sentido na história do mangá que a lenda do deus Agni tá sendo passada. Chegou até alguém e alguém veio buscar. Eu acho algo contra ele. Já ouvi algumas pessoas falando que o final é muito maluco, não Que bom, é o que eu espero. Não duvido. Gente falando que não fez sentido. Quando o pessoal fala que não fez sentido, eu já fico até mais animado. Eu também. É porque o autor tá querendo que a gente trabalhe, que a gente explore algumas camadas, que a gente pense ali nas camadas que ele tá criando pra tentar achar alguma coisa, né? Aí que eu gosto mesmo do negócio. Sim, eu também. Ainda temos mais 4 volumes. Tem o cara do Batman também, né? Rapaz, que é o cara que ele usa o Batman, taco de beisebol. Que ele vê o coração das pessoas, né? Que eu comentei antes. Muito doido. E eu vou te falar uma outra coisa que você não viu aqui, mas não sei se vai ser um grande spoiler. Mas esse cara do coração, ele simplesmente vê uma coisa diferente na Togata, mas eu não vou falar nada demais. Só que você fica meio... E logo que ele faz isso, ela faz um movimento que você nunca espera da personagem. Ela simplesmente faz uma coisa que você... Mano, essa personagem tá fazendo isso? O que tá acontecendo? Você jura, cara? Sim, eu fiquei tipo... E ela é uma personagem que eu não esperava isso. Eu pensei que ele ia usar ela do final, até o final assim. Ela é uma personagem fria, né? Ela tá... ela não é fria de má. Ela é fria de indiferente, ela é meio sociopata. Sabe? E é bom falar que aparece uma pessoa que se autoproclama como a bruxa de gelo. É verdade, eu lembro. É verdade, eu li essa parte. Sim, e aí no final desse volume você fica sabendo se é a bruxa de gelo ou não. Não vou falar por causa de porque você vai ler. E a parada é que o final do volume termina com um personagem novo falando que ele está fazendo muitas coisas porque ele quer uma nova sequência de Star Wars. Eu não tô zoando, gente, é sério. É sério. E eu olhei e eu falei... Que mangá maluco! Isso é Fire Punch, velho. Eu falei, isso é Fire Punch. E eu leio exatamente pra isso. Que mangá doido, cara. Vocês precisam ler Fire Punch. Olha, gente, é uma experiência única. Eu diria que é única. Tá Uma experiência única. Lembrando que temos os 4 volumes aqui na loja do Capitão Nigiri, tá? Aproveitem. Ó, gente, cara... Vale a pena. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aí pela internet falando que é uma merda. Eu acho que faz sentido, elas podem... A gente tá aqui pra discutir, a gente não tá aqui pra falar que a opinião dos outros é errada. Diversas cenas eu fiquei tipo, what? Eu também. Foi a primeira vez que eu vi zoofilia no lembrando, um monte de coisa só é mencionada. Zoofilia é mencionado, incesto é mencionado, mas não acontece nada. Não tem cena de sexo, eu acho. Tipo, é meio censurado, meio, tipo, só mostra muda de câmera. Não é nada explícito total, mas eles mencionam tudo. Eu nunca tinha nunca tinha escutado menção de zoofilia no mangá. E é chocante. A menção é tem, tipo, pontos que você vê que o personagem tem depressão, tipo, claramente. Tem coisas muito pesadas, os personagens, eles se perguntam se, tipo, certas ações são corretas. Mas, assim, nenhuma novidade na nossa realidade, tá? Não. Tudo que você vê aqui em Fire Punch... Tem na nossa realidade. Saiu da nossa realidade. Saiu total da nossa realidade. A diferença é que eles estão no mesmo cesto, no mesmo balaio, aí pra gente parece uma coisa muito louca, muito forte, mas não, existe mesmo. Tirando que tem as bênçãos, que as bênçãos são realmente loucas. As bênçãos que, na verdade, só fodem as pessoas. E a pessoa que explica o negócio de na Terra, lá, o céu e paz, que eles já saíram da Terra, eles explicam que os abençoados foram criados por nós. Mas... É o que eu falei, gente, eu tô falando isso aqui, mas na certeza, o personagem pode estar muito bem blefando. Esse personagem, esse mangá é louco. Sim. Então, vamos ler até o final. A própria Togata dá umas blefadas, né? Sim, ela mesma dá... Mano, ela deu uma blefada nesse volume no final. Você não lembra? Você viu a parte do cinema? Que ela fala do cinema? Que ele pergunta pra onde vão as pessoas depois que morrem. Sim. E ela simplesmente fala, cinema. Cinema. E tipo, e aí ela explica e é louco. E tipo, não é verdade. Considerar, não sei que... pode ser que aquela parada de tipo...
talvez os caras hindus estavam certos e a gente não saiba, mas tipo, cinema. Cinema, né? Então, eu não tipo. gosto de cinema. Então varia. E a parada é exatamente isso. É um mangá louco, você tem que se abrir pra ler ele. Sim, Isso tem isso que sem se ser abrir. sincero. Você tem que estar com uma mente aberta de tipo. Eu tô pronto pro que daí vier. E foram 4 volumes assim. É tipo eu lendo Orange, assim, eu tô pronto pra ver esse monte de pepeca, esse monte mas de não é isso que eu tetão. quero. Eu quero a Não é isso ação. que eu quero, o mas... personagem principal que é legal. Sim, mas tô aqui. Mas tô pronto pra esse monte de pepeca de látex. Mas o Fire Punch não teve nada assim pra mim que eu falei, que bela também droga. não. Foi só tipo, não precisava, né? Sim, também não teve nada muito... E a gente tá na metade, é bom quando o mangá já terminou, né? Faltam bom. só mais 4. Tá E provavelmente mais 2 levas, porque a JBC tá lançando de 2 em 2. acho que mais 2 lançamentos Então- aí a gente acaba a coleção. Recomendo? Com Recomendo? certeza. Com certezadíssimo. Então, Com gente, certezadíssimo. fica a recomendaçãozíssima aqui do canal. Esse foi, eu acho que, o primeiro vídeo que a gente fez junto pra bater um papo mais aberto sobre algum assunto. Sim. E eu acho que a gente começou bem. Eu vou já falar aqui pra galera, mas vai ter um vídeo assim, nessa pegada de Pum Pum. Yay. A gente tá vendo direito como vai ser, mas... a ideia inicial era de fazer de Pum Pum, mas o Fire Punch tava na frente, eu preciso ler os 3 volumes finais de Pum Pum. E como não dava tempo de ler os 3 do Pum Pum e eu tinha acabado de ler os 2 de Fire Punch, a gente pegou pra comentar ele. E eu acho que vai ficar bem legal esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do Sim. vídeo de hoje. Com certeza, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar aquele seu like, aquela sua curtida, se inscrever no canal, tem vídeo novo aqui toda quinta-feira. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. E comenta aí, gente, tudo que vocês acharam de Fire Punch. Comenta o que vocês acharam desse modelo de vídeos, dessa pegada, dessa ideia. Porque a gente gostaria de fazer mais vezes, porque a gente precisa discutir sobre certos assuntos. Sim. Muitos. Esse é um que a gente precisava, porque muitos comentários a gente vê na internet, a gente não concordava, a gente achava que a gente poderia abordar de uma maneira diferente, falar mais sobre, e cá estamos fazendo isso agora. Ok? Então, beleza? É isso, gente. Valeu, até o próximo vídeo e tchau!